Bom, gente, então vamos começar. Primeiro, obrigada a todos pela presença, todos e todas. Pelos feedbacks que a gente recebeu, então, obrigada para quem mandou feedback, para quem não mandou, tudo bem também. É importante para a gente saber onde a gente acertou, onde a gente errou. E uma coisa que a gente também percebeu é que a sessão da semana passada ficou bem longa, né? Acabou sendo bastante cansativa. O nosso plano para hoje é terminar as coisas então às 5 horas. A gente vai falar de 2 tópicos, principalmente, né? Então, web e criptografia. A gente vai gravar também, a gente vai ver como fica, então a gente também pode disponibilizar isso para depois para vocês, caso queiram consultar e tudo mais, ou dar uma olhada naquela parte que ficou um pouco mais perdido. A gente também fica disponível para vocês também tirarem dúvidas. Vocês podem postar suas dúvidas aqui no canal de dúvidas, que aí a gente lê. Pode interromper a gente também, não tem nenhum problema. E caso vocês façam as atividades que a gente propôs, que a gente sugeriu durante a semana, vocês também podem postar aqui no canal do Discord, que a gente dá uma olhada e a gente tenta tirar a dúvida, tá bom? Então, começando com o Incrível Mundo Web. Já estou sendo um pouco direta aqui, pra gente não perder muito tempo, né? Então, a gente sabe que boa parte do mundo está concentrado na internet, né? Então, a gente tem bastante coisa que a gente consegue explorar e a gente vai começar com algumas dicas, né? De como começar. Para isso, eu vou ter que trocar aqui, só um minuto, a transmissão, que os meus robôs falharam comigo. Opa, não, eu tô aqui. O meu robô voltou. Gente. Então, o Vilela vai começar a apresentar pra gente. E aí a gente vai pular pra transmissão dele e eu vou explicar enquanto a gente vai fazendo um pouquinho do Over the Wire Natas, que é a modalidade web deles, tá bom? Peraí. Tô dando umas travadinhas de vez em quando, mas acho que não tem problema. Tá dando pra ver aí? Sim. Beleza. Então a gente vai na modalidade Natas. A primeira coisa... Bom, a gente vai... É um pouco diferente da semana passada, que a gente mexeu um pouco com o Linux, né? A gente vai tratar de web. Então, a gente não vai precisar fazer uma conexão SSH, por exemplo. Então... Lela, por que você tá com o terminal? Lela? Oi. Tô dando umas travadinhas. Voltei. Então, a gente vai ter o mesmo esquema de username e senha, só que aqui a gente vai só acessar o URL. Então, a gente vai pro primeiro level, né? Do level 0 pro level 1. Nota 0. A senha. Uma das primeiras dicas, então, pra gente poder mexer com exploração web, aqui a dica dele você consegue achar a senha para o próximo nível nessa página, né? A primeira dica que eu tenho para vocês é para dar uma olhada no código. Então, se vocês clicarem com o botão direito do mouse, vocês podem ir ali em View Page Source, né? Então, vocês vão ver o código-fonte da página, porque lá no código-fonte a gente consegue encontrar alguns comentários, links, às vezes até algumas sugestões de arquivos, e dependendo das configurações de segurança, a gente consegue acessar esses diretórios. Então, se a gente der uma olhada, aqui tem um códigozinho, tralalalala, ali no final, em verde, um comentário. A gente achou, então, a nossa primeira senha aqui, que era para ser fácil, já que é o nível 1. Então... Assim, o Natas, ele vai ser esses primeiros níveis, eles são bem tranquilos, né? Mas ele vai ganhando, assim, uma complexidade que nem eu terminei todos os levels, tá?
Então a gente tem a primeira senha. Natazum. Então tá bom. Então é a mesma dica de anteriormente, só que a gente não pode mais clicar com o botão direito, que ele bloqueia essa ação. Então aqui também é interessante a gente saber alguns atalhos que vão ajudar a gente. Então, se a gente clicar no Ctrl U, a gente vai descobrir que esse atalho leva a gente para o código-fonte também, não só fazendo o clique com o botão direito. E aí a gente tem a nossa segunda senha. Por enquanto tá tranquilo, né? Assim, gente, eu sei que, tipo, comparado com as coisas de Linux, o web é muito chato, tá? Mas eventualmente, assim, fica legal, ou você pode adiar pra sempre, entendeu? Mas eventualmente fica um pouco mais emocionante, eu prometo. Natas 2 e o usuário. Isso. Então aqui, não tem nada nessa página. Aí a gente vai lá e vai fazer o quê? O primeiro passo vai ser olhar o código-fonte. Então a gente pode dar o right-click ou a gente pode dar o atalho, que é o Ctrl-U. Ali embaixo a gente tem não há nada nessa página, ali na linha 14, there's nothing on this page. E na linha seguinte, na linha 15, a gente tem um arquivo. Então a gente vai clicar aqui para ver o que tem. Quando a gente clica, não aparece nada. Opa, a gente tá no View Source. Tem como sair do código fonte, Vilela? Da parte do código? Oi, fala de novo que eu dei uma travada, eu não consegui te ouvir. Não, é só pra entrar nessa página, só que sem estar no código fonte. Ah, sim. Desculpa aí. Files/pixel. Isso. Aí. Isso. Ó, a imagem tipo, é aquele pontinho branco ali. Só que ali, se a gente olha a URL, que é uma coisa também muito importante pra gente observar, a gente vê que ele também deu uma pasta pra gente, a pasta Files. E se tudo der certo, a gente vai ter autorização para ler. Se foi mal configurado, a gente vai ter autorização para ler essa pasta e descobrir outros arquivos que tenham dentro dela. Então, a gente tira a imagem para a gente poder acessar a pasta. E, coincidentemente, a gente tem um users.txt. Então, aqui a gente tem um Alice, Bob, Charlie e, tará, Natas 3. Então, a senha para o próximo level tá aqui. Então, de novo, é muito importante a gente olhar o source code, porque ele dá algumas informações, ele pode dar algumas informações bem importantes pra gente, tá? Então, de vez em quando a gente consegue descobrir nomes de usuários no código fonte, a gente consegue descobrir também essas pastas escondidas e algumas outras dicas, por exemplo, de vulnerabilidades mesmo. Eita. Então, de novo. Peraí. Foi. Ó, não tem nada nessa página, então a gente vai ver o código de novo. Ali, se a gente olhar na linha 14, ó, não tem nada nessa página, e aí na linha 15, sem mais vazamento de informações. Nem mesmo o Google vai encontrar dessa vez. Essa é uma dica muito importante, que é uma das... nos leva a uma das segundas coisas que a gente geralmente costuma testar quando a gente está fazendo alguma exploração web. Que o que acontece? Existe na internet, assim, existe uma coisa que se chama crawlers. Crawlers, eles são programas ou scripts que eles carregam páginas web de uma forma automatizada. E aí, eles meio que pegam um site e eles vão registrando tudo que tem nesse site para poder facilitar mecanismos de busca, como o Google. E aí, existe um arquivo chamado robots.txt que você meio que testa. Você informa quais arquivos, quais pastas você quer restringir para esses crawlers, para limitar o acesso. Então, ali ele está falando que ele não quer que o crawler pegue o secret, essa pasta secret.
E aí, se tudo der certo, a gente vai ter acesso a ela e a gente vai conseguir ver alguma coisa. Então, o robots.txt, se ele tiver público, é bem interessante para a gente ver coisas que o site não quer que o Google veja e que não seja encontrado através de mecanismos de busca. E aí a gente tem o users.txt de novo. E a gente tem o próximo usuário. Nossa, fazendo assim realmente parece... O web é muito mais chato do que quando a gente mexe com Linux, né? Ai, gente. Mas é importante. É importante. E tem algumas coisas que são mais divertidas, né? Tem. Assim, é lógico essa parte básica... A gente tá fazendo bem do básico, é normal. Então tá bom. Aí a gente tem essa parte que ele tá falando que o acesso pra gente tá bloqueado, que a gente tá visitando de zero, assim, de um campo vazio, e ele só pode autorizar os usuários que estão vindo do Nata 5. E aí o que acontece? Outra coisa que é muito importante pra gente olhar é a parte de inspecionar. Então, a gente pode também dar o clique com o botão direito, ou a gente pode usar o atalho. No Google Chrome, se eu não me engano, é Ctrl+Shift+I, mas ali no Mozilla ele tá falando que é o quê? Então, provavelmente é Ctrl o quê? Eu não lembro. Deve ser. Não, deve ser Ctrl+Shift+I também. Ctrl+Shift+I? Eu não sei porque ele tá mostrando aquele quê. Eu uso o Ctrl+Shift+I mesmo aqui. Então, Ctrl+Shift+I. E aí o que acontece? Ele tá falando que os usuários que vêm do Nata 5. O que acontece quando a gente está mexendo com a internet, né? Então, a gente principalmente mexe com requisições GET e a outra requisição que eu esqueci o nome, mas eu vou buscar. Post. E post. Isso, muito obrigada. Então, basicamente, é uma conversa entre cliente, que somos nós, e servidor. E quando a gente dá uma olhada nessas coisas do inspecionar, principalmente na parte de rede, a gente dá uma olhada em como foi feita essa requisição. Então, se a gente dá uma olhada, eu não lembro qual que era a requisição. No Mozilla, ele permite que a gente edite, por exemplo. Então, tem um campo no header. O header, ele basicamente ele vai... passar informações que são enviadas do usuário para o servidor. Então a gente consegue editar o campo. Será que é daqui? Ou era nesse? Você tem que dar um refresh na página a partir daquele link ali. Opa! A partir daquele link ali que tá ali em cima. Clica ali, Vilela. Não, na página ali. Tem um link ali no botão. Tem um botão ali. Não, na página mesmo, na página. Pera, gente, que travou o áudio, eu não entendi o que vocês falaram. Hoje o Discord tá me zoando. Você tem que clicar no botão Refresh Page que tá na página. Não o do navegador. Não, ali, mais pra direita. Aí, azul, mais pra esquerda. Exato, o link mesmo. O link que tá ali na página, em cima. Mais pra cima. Ah, tá. Aí. Então... Tinha até esquecido daqui. Clicou? Aham. Tá, então a gente tem uma nova requisição GET ali, a segunda. Então ali ele tá falando, você acessou do Natas 4, a gente precisa que você acesse do Natas 5. Então a gente vai pegar essa requisição e a gente vai dar uma olhada nela. Ali, ó, no último campo, ele tá usando como referência o Natas 4. Mas a gente não quer, porque ele só autoriza quem veio do Natas 5. Então a gente vai editar esse campo, que é uma coisa que o Mozilla permite. Mas tem outras ferramentas para fazer isso, como o Burp Suite. E a gente vai editar essa referência para ver se ele vai deixar agora a gente passar. Certo. Aí a questão é que aqui ele não vai mexer com nada aqui. Ele vai fazer a requisição. Então você tem que vir aqui. E cadê? Acho que você tem que clicar. Eita. Pera aí. Não, ele vai abrir uma preview. Aqui, ó. Response. A resposta. Aí. Então tá aqui. Gente, foi confuso? Deu pra entender? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Eu não entendi muito bem o que é aquele refer que vocês mudaram, o campo que tinha o link. Tá.
Então volta ali em headers. Ali em... Não. Tava... nesse mesmo? Tá bom. Pode ser. Aqui no headers a gente tem algumas informações muito importantes. Então a gente tem ali, ó... Sobe, Vilano, por favor. A primeira coisa que ele dá pra gente é o status 200. O que o status 200 ele quer dizer? Ele quer dizer que deu tudo certo. Então isso quer dizer que a sua requisição pro servidor, ela foi respondida da melhor forma que deveria ser. Então, com sucesso, então tá aqui o site para você acessar. A gente tem outros erros que a gente conhece muito bem, que sempre aparece, por exemplo... Só um minuto. A gente tem o erro 404. É o 404? É o 404. Então, o que esse erro ele vai falar pra gente? Ele vai falar pra gente que tem um problema entre do cliente. Então, da faixa do 400 até o 409, ele indica que é erros do cliente. E esse especificamente, o 404, ele existe que o arquivo que você quer acessar, o diretório, ele não existe no servidor. A gente tem, por exemplo, ó, os status que podem aparecer, então, eles são de 100 a 199, que aí eles são respostas de informações. Basicamente fala que a conexão ainda não foi fechada, então eles ainda estão processando a requisição. Da faixa do 200 até o 299 são respostas de sucesso, então a sua requisição deu certo, tá aqui o site. Na faixa dos 300 até o 399 são redirecionamentos. Então, por exemplo, o Google, eu acho que ele usa quando você digita qualquer lugar assim, Google, e aparece o Google, ele meio que vai te redirecionar para o que ele quer. Tipo, sei lá, google.com.br, dessa forma. Assim. O 400 até o 499 são erros do cliente, que é esse exemplo 404, que é quando não existe o arquivo que você está tentando acessar. Tem o 403 também, que é quando a pessoa não tem permissão para acessar. E também tem os erros do servidor, que é na faixa do 500 até o 599. Outras informações que a gente encontra no header, então é se o site é um HTTP, se ele tem IPv6 ou ele só trabalha com IPv4, porque o que acontece? Quando a gente acessa um site, na verdade a gente está acessando um servidor, né, que ele vai ser direcionado pelo endereço de IP. Mas para não ficar confuso quando a gente usa, né, esses endereços de IP, que são muito complicados, né, eles dão esses nomes, né, que são esses alias, assim. Então, natas.4.natas.lab.overthewire.org, ele, na verdade, direciona para um endereço de IP. E aí a gente tem o IPv4 e o IPv6. O IPv6, ele ainda não está totalmente implementado e tudo mais, mas eu não vou perder tanto tempo explicando isso. Então, a gente tem outras informações, como datas, o tipo do servidor. Então, o site do Natas ali, se vocês verem, ele está hospedado em um Apache 2.4.10, que é um Debian. Essas informações também são bem importantes, porque se for um site que você está tentando verificar a segurança dele, a partir do tipo do servidor dele, você consegue descobrir se ele tem algum tipo de vulnerabilidade que pode ser explorada. E aí a gente entra na parte do pedido, né? Então, eu não vou saber exatamente todos os campos, me perdoem por isso, mas aí a gente tem, por exemplo, o cookie. O cookie é uma coisa muito importante também pra gente. Ele basicamente é um arquivo pequeno ou um pacote de dados que vai ficar armazenado no computador quando ele está acessando aquela página. Então, por exemplo, uma utilidade do cookie para isso que a gente está fazendo é que, por exemplo, se o Vilela fechar essa página e abrir de novo, graças aos cookies, ele não vai precisar digitar a senha de novo, porque ela já ficou meio que armazenada ali e o site já vai reconhecer que ele fez, que ele já tem um usuário e uma senha. O host, né? Então a gente tem o natas4.natas e blá blá blá, que é onde a gente está acessando, o link que a gente está acessando. Referência é realmente para dizer de onde o usuário, o cliente está vindo. Então, por exemplo, se eu tivesse, sei lá, no Google e clicado num link, provavelmente ele diria que a referência de onde eu estou vindo é do Google. E aí, nesse caso,
a gente tá vindo do Natas 4, que foi naquele momento. Primeiro ele tava com aquele campo vazio, né? Então ele meio que não reconheceu de onde a gente tava vindo. Quando a gente fez esse refresh page, ele reconheceu que a gente estava vindo do Natas 4, que é a página que a gente tá. Só que ele só autoriza as requisições vindas de Natas 5. Então, quando a gente muda essa referência ali pro Natas 5, ele vai criar uma resposta a essa requisição de vinda do Natas 5. E aí, quando a gente olha aqui nessa aba Response, a gente consegue ver que ele autorizou o nosso acesso com a senha. Ficou um pouco mais claro? Entendi agora. Ah, beleza. Também é interessante lembrar que a internet em si, o protocolo dela é RESTful. Então, o que isso significa? Isso significa que nada é fixo. Então, você não tem uma conexão única com o servidor, em que ele sabe quem você é, você sabe quem ele é. Isso nunca acontece. Toda conexão, todo site novo que você fizer é uma coisa nova para o servidor. Ele nunca vai saber quem você é. Então, o que acontece é, já que ele é RESTful, toda vez que você acessar o site, você tem que mandar todas as informações que você tem do site pro servidor, entendeu? Então, o cookie, ele te ajuda a manter uma sessão. Então, se você entra no novo link no YouTube, por exemplo, ele ainda vai saber que você é aquele usuário. Para isso que serve o cookie e outras coisas. Então, e isso também é meio preocupante. Por quê? Porque toda vez é você que está mandando todas as informações para o servidor. Então você tem todo o controle de todas as informações que você está mandando para o servidor. Isso te dá uma liberdade para manipular o que o servidor pensa que você é, entendeu? Então você consegue fazer várias coisas com isso. E não tem muito como resolver, né? É meio que... É a internet. A internet, ela é feita com todas as conexões sendo uma conexão nova. Então, existem vários jeitos de você meio que ver aonde você está indo e quem você é. Incluindo cookies, que são isso daí, que mantém sessões abertas, no caso. Existem também outras informações, que são informações na hora, como você está mandando, por exemplo, as informações de login. Você não vai ficar mandando as informações de login toda hora, né? Então você só manda na hora de você logar ali, e aí meio que ele pega essa informação que estava no site, ele manda para o outro de um jeito meio gambiarra ali. Quando você faz uma pesquisa no Google, você escreve em um site, você aperta no pesquisar, e aí o texto que você pesquisou aparece no outro site, sabe? Isso são informações que você passa de um para o outro, mas elas não ficam gravadas. E aí existem os cookies que ficam gravados e outras coisas que você pode fazer também, que meio que, tipo, informa quem você é, de onde você veio e tudo isso. E aí tudo isso tá ali nos headers, né? Aí o request você tem controle, que é você pedindo pro servidor informações. Então, olha, eu sou essa pessoa, eu tenho essa sessão e não sei o que lá. E aí você pega aquilo, sabe? E o servidor, que o servidor ele te manda uma resposta. Ele fala, tá, 200, ok, tudo certo, eu recebi tuas informações, tá aqui o site. Ou alguma outra coisa, né? E aí é interessante você saber que você tem controle das coisas. Uhum. Aí aqui a gente vai ver um pouquinho de cookies, né? Então, uma das coisas que os cookies eles vão ajudar é que a gente vai ter meio que um acesso garantido, assim, a partir do momento que a gente tem um acesso, a gente fez um login, ele vai ajudar a manter o nosso acesso enquanto a gente navega por aquele site. Senão, sei lá, toda vez que a gente trocasse de uma aba, a gente teria que trocar toda hora qual que é o nosso... colocar toda hora as nossas credenciais, e não é isso que a gente quer. Então, vamos dar uma olhada primeiro na network. Então, aí a gente pode dar uma olhada se tem alguma coisa interessante. Pode ser no primeiro, Vilela, por favor. Na primeira requisição. Desculpa aí, cliquei sem querer. Tranquilo. Então, vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. Ah, deu certo, versão HTTP, tudo bem. Ó, ali tem uma coisa já suspeita, ó. Tem um set cookie ali, logged in 0. Então, eu não sei o quanto vocês estão acostumados, talvez com a lógica booleana. Então, talvez a gente pode encarar isso com um falso, né? Então, está logado? Falso. Então, a gente vai tentar editar isso para a gente tornar isso verdadeiro. Então, a gente vai lá nos cookies
Tem uns cookies aí. Ali, cookie. Cookie. Ela travou? Oi. Não, eles travou. Oi, voltei. Então, a gente tem esse login em 0. Então, vamos tentar mudar pra 1, pra ver se a gente consegue o acesso. Não sei se dá pra mudar por aqui, né? Double click. Ah, beleza. Então, Agora, recarrega. Então, a gente conseguiu nosso acesso pro Nata 6, só que aqui no Over the Wire a gente vai terminar por aqui. Então, eu queria saber se até esse ponto alguém tem alguma dúvida ou queira fazer algum comentário adicional. Entenderam essa parte? O silêncio quer dizer que está tranquilo. acho que sim. Então, antes da gente ir para a próxima sala, eu vou voltar aqui a apresentar e eu vou falar um pouquinho de mais coisas que são importantes para web. Quanto tempo eu tenho? Eu tenho ainda alguns minutinhos. Então, a gente tem o quê? Existe uma organização chamada OASP e eles têm esse OASP Top 10 Vulnerabilidades Web, que são um top 10 das vulnerabilidades mais, eu não diria conhecidas assim, mas as que mais são vistas assim no web, né? Então a gente pode começar como SQL Injection, que acontecem quando dados não confiáveis são enviados por um interpretador como parte de um comando ou uma consulta legítima. Aí, esse interpretador, ele pode ser levado pelo atacante a executar comandos que podem conceder acesso. Gente, eu não sei como vai ser relevante eu falar isso para vocês. Assim, é muito importante que vocês saibam, tanto para quem quer realmente entrar nessa área de segurança, quanto do ponto de vista do desenvolvedor. Principalmente para quem gosta dessa parte web, porque essas vulnerabilidades são bem reais, né? Então é bem legal conhecê-las e saber como preveni-las dentro dos seus sistemas também. Tem o site que vocês podem consultar, o site da OASP, eles dão dicas, e tem até eu deixei nas referências, depois quando eu passar esse arquivo para vocês, eu deixei na referência o PDF em português do relatório deles, do Top 10, o último que eles fizeram, tá? Então a gente tem também o segundo mais comum, né? A gente tem quebra de autenticação. Então, quando acontece de autenticação e gestão de sessões serem implementadas de forma incorreta ou incompleta, o atacante ele consegue comprometer chaves, senhas, tokens e assumir a identidade de outros usuários. Pode falar. Esse último Natas que a gente fez, o Nata 5, ele é uma quebra de autenticação. Então, no caso, tinha um cookie que indicava que tipo de usuário você era e se você estava logado. E aí, simplesmente, você só trocou para 1. Isso é uma autenticação quebrada, né? Que é ridiculamente fácil de quebrar. E outras formas de quebrar essa autenticação é, por exemplo, no código você colocando algum login. A partir do momento que a gente tem um login, a gente pode fazer uma coisa que a gente chama de ataque de dicionário. O que é isso, né? Então, existem diversas listas de palavras, de senhas comuns, por exemplo, de senhas que já foram vazadas. Então, a gente pode testar aquele usuário com aquelas senhas. É por isso que eu coloquei ali para não colocar admin ou admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque realmente são uma das senhas mais fáceis e podem ser facilmente quebradas. Por isso que é muito importante usar caracteres maiúsculos, números, símbolos na senha de vocês, ou usar um gerenciador de senhas que pode fazer as senhas. Não usem o do Google, não usem. Usem o KeePass. O KeePass é bom, tanto para celular quanto para computadores. Não usem o do Google, não deixem suas senhas salvas no Google, é meio perigoso. Mas enfim, exposição de dados sensíveis. Então,
Dados sensíveis podem ser roubados ou modificados para serem utilizados em fraudes. Então a gente tem o próprio exemplo semana passada que o CPF de praticamente todos os brasileiros foi vazado. E a primeira coisa que a galera começou a fazer foi, sei lá, cadastrar Pix nos CPFs, começar a cadastrar cartão de crédito. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês ou algum familiar de vocês, mas eu tenho uma amiga que ela já foi assaltada, levaram o RG dela. Meses depois ela descobriu que ela estava com uma dívida no nome dela, da NET, no endereço do Rio de Janeiro. Então, acontece muito desse roubo de credencial também e fazer fraudes. Tem uma dúvida. Por que não o do Google? Dizem que o Google salva em plain text, ele não usa nenhum tipo de criptografia para salvar senhas. Na verdade, o que acontece o Google, ele não tem controle sobre os sites, então ele não consegue falar direto com o pessoal do site pra, tipo, olha, essa pessoa aqui que tá usando esse browser, não sei o que lá. Então o que ele faz ele precisa guardar a senha de uma maneira que ele consiga recuperar essa senha depois. Então, ele usa criptografia. O Tsu vai falar mais disso depois, mas basicamente ele guarda a senha em um formato que dê pra você pegar a senha de volta. E ele guarda isso dentro do seu computador. Então, uma vez que uma pessoa ela tem acesso ao seu computador, ela consegue pegar todas as senhas que você tem salva do seu Google. Tipo, todas. E o site, ele guarda uma senha em outro formato. Ele não criptografa a sua senha, ele usa um hash. Então, ele usa a sua senha e ele transforma ela numa coisa que é irreversível. Então, você não consegue pegar a senha de volta. Isso sim é seguro. Mas o jeito que o Google salva, ele guarda no seu computador, em um lugar que todo mundo sabe. Então, tipo, é uma pasta que tem, tipo, tá lá na documentação do Google qual é a pasta. E você consegue simplesmente pegar todas essas senhas e você consegue descriptografar e pegar a sua senha de volta. Então não importa quão segura a sua senha seja, porque você meio que tem o jeito de transformar ela de volta. Já o hash, você consegue sim depender de uma senha forte. Porque não tem como você reverter, você só faz outro negócio. Ele perguntou também das senhas usadas sobre os gerenciadores de senhas. É um pouco diferente, porque você coloca as suas senhas lá, mas você tem uma senha para acessar aquele aplicativo, aquele software, né? Então, só quando você coloca a sua senha que ele libera o acesso às outras senhas. Então, você precisa saber desta senha. Tipo, uma senha para dominar todas, sabe? E a outra coisa também que eles fazem, que é bem legal, é que eles também te dão um arquivo que é um arquivo-chave. Então, só se a pessoa tiver aquele arquivo, ela consegue acessar suas senhas do gerenciador de senhas. Então, você tem meio que duas proteções ali antes de você chegar. O browser, ele não te pede senha nenhuma para você pegar as suas outras senhas, ele só salva. E ele não salva, tipo, de um jeito muito seguro. Ele também perguntou qual é a cifra usada pelo Google. Eu não sei. Eu não sei, na verdade. Mas eles podem usar qualquer coisa, desde... Eu não vou falar coisas aqui porque eu não tenho certeza. Então... Mas talvez eles utilizem alguma coisa com AES, que é um padrão utilizado aí por muita gente. É um padrão de criptografia, né? Eu acho que o importante para focar nisso é que o método do Google não é seguro pelo fato de que, como ele é criptografado, ele pode ser descriptografado, que é um pouco diferente da lógica do hash. Então é basicamente de tipo, existe uma vulnerabilidade possível, então basta alguém querer explorá-la, sabe? Exato. Aí, continuando. Então a gente tem entidades externas de XML. Então, essas entidades externas, elas podem ser usadas para revelar arquivos internos, pesquisas de portas de comunicação internas, e também elas permitem fazer execução de código remoto e ataques de negação de serviço. Esses ataques eu não sei se vocês já ouviram falar em DDoS? DDS? DDoS, né? Então, são basicamente ataques que muitas pessoas acessam ao mesmo tempo, e aí o servidor, ele cai porque ele não aguenta, né, aquele número de pessoas que está acessando, e isso cria uma vulnerabilidade no sistema que pode ser explorada. Então a gente tem também a quebra de controle de acesso. Então, se tiver falha na verificação das autorizações que o usuário tem, é possível que o atacante utilize a falha para acessar as funcionalidades. Então, visualizar, modificar dados, alterar permissões de acessos e outros. Eu queria dizer...
Eu não sei o quanto isso deixa a gente tranquilo, mas já foi quebrado as autenticações de 2 etapas. Então, isso já foi quebrado, gente. Então, façam senhas fortes. Configurações de segurança e não cliquem em links. Não cliquem em links suspeitos. Perdi minha conta Vai, aí, sim. mano. Tamo junto. Configurações de segurança incorretas. Então, fazer qualquer tipo de configuração ruim ou incompleta, utilizar, por exemplo, configurações padrão, por exemplo, aquele negócio do admin, colocar coisas de armazenamento em nuvem sem restrição de acesso, não atualizar direito softwares ou bibliotecas que você está usando e tudo mais, isso pode gerar vulnerabilidades. Por quê? As atualizações, elas servem para corrigir coisas, inclusive coisas relacionadas à segurança. Então, quando a gente está lidando com alguma coisa não atualizada, isso abre brecha para ter alguma vulnerabilidade ali que alguém pode explorar. Então, é bem importante manter as coisas bem configuradas e bem atualizadas. A gente tem o cross-site scripting, que é uma coisa bem interessante. Ele ocorre quando uma aplicação inclui dados não confiáveis a uma página web, ou quando uma página web é atualizada com dados enviados do browser que possa criar JavaScript. Acho que o Fukuda consegue explicar melhor o que é o XSS. Mas, basicamente, com um script, você consegue fazer... Assim, calma. Com um script... Mesmo você enviando web, é possível você conseguir acesso ao browser da vítima, né? Ele é um pouquinho complicado, mas ele é bem interessante de se aplicar. Mas basicamente é isso. Você usa um script e aí você consegue executar scripts no computador da pessoa, no browser da pessoa, né? Aí a gente tem Deserialização insegura. Isso aí. Obrigada. Melhorando o trava-língua aí. Então, ele fazer isso acarreta na execução remota de código e também pode levar pessoas a fazerem ataques de força bruta, que é parecido com aquele ataque de dicionário que eu comentei um pouco anteriormente, injeções, podendo ser injeção SQL, e também escalação de privilégios. Escalação de privilégios, para quem não lembra, ou quem não estava na sessão passada, é quando a gente consegue acesso de administrador num sistema. A gente tem também utilização de componentes vulneráveis, então é aquilo que eu tinha mencionado no slide anterior, de quando a gente tem coisas que estão vulneráveis, sejam bibliotecas, frameworks, softwares e tudo mais, que elas podem ter alguma vulnerabilidade, pode colocar em risco. E a gente tem, por fim, registro e monitoração insuficiente, né? Então, em um conjunto com uma resposta a incidentes inexistente ou insuficiente, permite atacantes que tenham sempre uma porta aberta. O que isso quer dizer? Se não tem meio que uma fiscalização, um registro, uma monitoração frequente de casos de segurança, por exemplo, em uma empresa, né? Uma empresa que não faz esse monitoramento frequente, é possível que leve, sei lá, um mês, semanas, para descobrir que, por exemplo, tem uma coisa que não está só vulnerável, como tem algum atacante que está tirando proveito daquela vulnerabilidade. Então, é bem importante ter esse monitoramento frequente para ter certeza que nada está acontecendo, ou que se algo está acontecendo, conseguir consertar o mais rápido possível. E a gente acaba essa parte de web teórica. Então, a gente vai agora fazer uma sala de CTF. A gente vai fazer o Liu. Ele é baseado naquela série Arrow. Eu não sei quem aqui assistiu, mas a gente não precisa conhecer a série pra gente fazer as coisas. A gente só vai ver, assim, de repente, de uma forma um pouco mais divertida, como a gente pode fazer essas explorações web, né? Então a gente vai usar o Try Hack Me aqui de novo. Certo. A gente não vai fazer inteiro,
né? A gente só vai pegar uma parte relacionada à web, mas aí... Eu travei aí, eu não sei se eu travei. Não, acho que você voltou. Ah, eu tenho travado bastante hoje. Então tá, a gente vai pular um pouquinho a primeira parte que a gente chama de enumeração, que é uma coisa que a gente vai ver na semana que vem. Que a gente vai mostrar pra vocês uma ferramenta muito útil pra gente que a gente chama de... Como a gente chama? Nmap. Nmap. A gente vai usar bastante ferramentas como ele, mas isso vai ficar pra semana que vem. Então a gente descobriu que dentro desse endereço de IP a gente tem um site que ele fala vários blá blá blá, blá 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 sobre o plot de Arrow. Basicamente... Aí aqui ele fala... ele fala aqui que a gente não precisa saber da lore do negócio pra poder fazer, que é muito bom. Então, qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente entra num site? A gente vê o código-fonte. Então, vamos ver o código-fonte, que é um pouco maior do que a gente estava vendo lá no Over the Wire. Então, é um pouco mais, eu não vou dizer fiel, assim, mas é um pouco mais parecido com o que a gente vai ver na vida real ou em outros desafios de CTF. Então, se a gente der uma lida assim por cima, a gente vê que não tem nada útil. Nada. Nada interessante. Vamos dar uma inspecionada. Então, é sempre interessante ver, eu não sei se vocês estão me ouvindo, se eu travar, me avisem, porque eu nunca sei se eu tô falando com a parede ou não. Então, é sempre interessante ver aqui esse network para ver o que a página está carregando, porque pode ser que ele esteja carregando um JavaScript interessante ou algo do tipo, né? Então, no caso, não, ele não está carregando nada especial. Certo. Então, não tem nada interessante na página em si, né? Uma então, outra coisa que uma assim... das... Opa, pode falar. Pode falar. Pode ir. Ele travou? Ela travou! Oi, voltei. Então, Voltou. pode prosseguir, é que eu ia continuar, entendeu? Aí pode fazer Não, eu comentário. só ia comentar que também, pelo que a gente viu anteriormente, também era interessante a gente ver se tem algum arquivo robots.txt. Ah, é verdade. A gente pulou essa. Então, not Infelizmente, found, não temos um robots.txt. E agora? Uma coisa que é muito incrível sobre o universo web é que a gente pode descobrir pastas, diretórios. Só que como a gente faz isso de uma forma automatizada? Então a gente tem uma ferramenta que a gente usa bastante que se chama GoBuster. O GoBuster, ele usa uma daquelas word lists, né? Então, listas de palavras que são bem famosas, né? De diretórios. Essas word lists a gente vai usar bastante para senhas, para usuários e para diretórios. Então, nesse caso, a gente vai tentar pegar a de diretórios. Que o que acontece? Tem algumas word lists que tem os nomes mais comuns de diretórios pelo mundo, assim. Então, o que ele vai fazer? Ele vai automatizar a nossa busca. É como se a gente fosse palavra por palavra lá na URL e digitasse, tipo, endereço de IP / desktop, / segredo, / esse tal. Então, ele vai automatizar esse trabalho pra gente dar uma olhada se tem algum diretório escondido e que a gente consiga acessar e tem alguma informação relevante. Eu não sei se vocês estão acostumados com o termo brute force, mas é basicamente você fazer um brute forcing dos diretórios ali no site. Esse ataque de força bruta, ele é um pouquinho diferente do ataque de dicionário. O ataque de dicionário, que é o que a gente vai fazer aqui, é o de realmente a gente ter uma word list e ele utilizar essa word list para fazer os testes.
no ataque de Brute Force, ele vai tentar meio que caractere por caractere. Então ele vai começar Isso é verdade, A, verdade. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, blá, blá, blá. Aí depois ele vai A, B, A, C e vai. Então tem essa um pouquinho de diferença entre o ataque, o Brute Force e o ataque de dicionário. Então, É interessante também falar o que é esse dicionário. Então, o que é esse arquivo aí que ele está passando como dicionário? Isso daí não é nada mais, nada menos do que um arquivo onde cada linha é um possível subdiretório. Então, tipo, em uma linha ele vai ter o que a Lari estava falando lá, que você pode ter o desktop, aí você também pode testar o secret, você pode testar o robots.txt também. E aí, cada uma dessas listas aí, cada um dessas tentativas é uma linha nesse arquivo .txt. É literalmente a word list, essa word list é um arquivo com várias linhas e cada uma dessas linhas é uma tentativa. Ó, ele tá mostrando. Tô mostrando aqui que tem um monte de coisa, né? Então, vixe, tem muitas linhas. Isso daqui é só uma das word list e pequena, né? Tem umas que, nossa, são absurdamente gigantescas. Você com a vida tem ali. Eu achei que seu tentando. computador ia travar quando você abriu a lista. Tá. Então, aí a gente escolheu a lista aqui. Aqui eu só tô falando pra ele ir um pouquinho mais rápido. E eu vou redirecionar os erros aqui pro dev null pra não atrapalhar a gente. Certo? Alô? Oi, tá certo. Tamo ouvindo, né? Certo. Eita, agora ele travou. Também é interessante falar. Oi, fala aí. Voltou, pode falar, Fukuda, desculpa. Também é interessante falar mais ou menos como funciona o GoBuster. Então tá, o GoBuster ele vai lá e ele testa. Mas o que ele faz na verdade? Ele basicamente faz a requisição, ele monta aquela requisição que a gente estava editando, ele manda pro servidor e ele retorna. E aí o que ele faz ele simplesmente olha na primeira linha aquele código que retorna. Então se deu 200 ou alguma outra coisa que não é, por exemplo, 404, que é arquivo... o 404 é o não encontrado. Se ele deu qualquer outra coisa, quer dizer que tem alguma coisa ali. Então ele mostra. É simplesmente isso que esse GoBuster faz. Só que ele faz isso rápido. Bom, eu já vou deixar rodando aqui porque, né? Ali, ó, a gente tem a URL. Esse threads é para ele deixar um pouquinho mais rápido. A word list que ele tá usando, então a gente tem a lista de diretórios pequena. Aí ele tem os códigos de status ali, então a gente tem 200, 204, 301, 302, então são essas coisas que vão aparecer pra gente. Então lembrando que as coisas que estão na faixa do 200 são os que deu certo, toma aí o site. 300 é quando você foi redirecionado para outra coisa, então isso quer dizer que ainda existe alguma coisa. O 401 eles estão na faixa de erros do cliente. O 401 eu não lembro exatamente o que ele é, mas o 403 é quando aquele diretório ou aquele arquivo existe, só que você só não tem acesso para ver o que tem dentro. E ele demora. Assim, às vezes o mundo hacker é apenas um exercício de paciência. Ó, Não então ele tanto, achou. A gente já achou um. Então ele achou o diretório Island aqui. A gente pode ir lá para dar uma olhada no que tem nele. Com o código 301 ali. Isso quer dizer que ele vai redirecionar a gente para algum lugar. Então, não tava te esperando nesse momento, tralalá, para você chegar na ilha, a palavra-chave é vigilante. Isso é porque lá no Try Hack Me ele pede essa palavra em algum lugar. Ou a gente guarda. Essas palavras costumam ser muito interessantes pra gente guardar, porque pode ser uma senha, um usuário, alguma dica pra gente ver. Por exemplo, a gente pode dar uma olhada se esse vigilante ele não vai ser um outro diretório, por exemplo. É verdade. É uma coisa que a gente consegue testar. Eu sublinhei aqui, mas eu destaquei, mas você poderia também fazer daquela forma ali e inspecionar, né? Então você vê que tem algumas coisas aqui. Cadê?
travou. Na linha de baixo. Aí. Alô? Ele travou. É, eu travei. Tá, então. Tá aqui, você tá vendo que ele coloca como branco, então ele não aparece na página. Mas é isso daí. Então. Aí, tipo, vou checar aqui se não é um Vamos diretório. vamos correr. Ah, é verdade. Tudo bem. Então, por favor. Gente, a gente vai correr por causa do tempo, mas as coisas que a gente vai precisar até o momento dessa sala, a gente meio que já explicou. Porque o que Tá. acontece com essa fantástica sala? Ela leva a gente para um mundo infinito de diretórios. Então, o próximo passo que a gente poderia dar é fazer esse Go Buster rodar de novo, só que a partir do diretório Island, né? Então, a Isso. partir dele, a gente vê se tem mais alguma subpasta ou algum subarquivo, poderia ser também. Uhum. Então dá pra você ficar fazendo isso. Você vai e aí você faz o ataque no diretório que você achou e aí você pode ir achando outras coisas interessantes. A gente tinha uma outra sala planejada para passar para vocês, mas para a gente não atropelar, não ficar muita coisa, a gente pode deixar ou para um outro dia, ou a gente pode marcar algum encontro depois, o que vocês acharem melhor, só para não ficar muito cansativo. Então, ele encontrou uma outra pasta, que é a 2100. Aí a gente vai testar o que tem nela. Nossa senhora. Calma aí que bugou. Aí pronto. Nossa, hoje eu tô travado aqui, nossa senhora. Aí. Então a gente encontrou uma outra página que vai nos dar outra dica. Mas eu acho que a gente vai parar por aqui, porque senão vai ficar um pouco cansativo. Eu queria saber se para essa parte web alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguém tem alguma dica de como proceder para o próximo passo. Acho que isso também seria um exercício interessante. Isso é um não. Ok. Então, agora a gente vai passar para nossa próxima parte da sessão de hoje. Pera aí, tem Opa, uma última tem. coisinha aqui. Acho que a gente podia mostrar só pra. Não precisa nem chegar nesse resultado, mas é bom mostrar. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, Uhum. agora não mais. Ponto ticket. Certo? Ele voltou. Ele travou. Não. Ele quase voltou. Uma coisa que a gente vai fazer com o Google. Alô? Oi, voltou. Tá. Voltou. Então, uma coisa que a gente vai fazer com o GoBuster, que é interessante, é falar para ele buscar por extensões. Então a gente pode usar a flag X aqui e colocar o ticket que ele falou. Pode colocar HTML, PHP, por exemplo, JavaScript. Como ele deu a dica, eu só vou usar o ticket. Vocês estão vendo aí? Sim. Então tá aqui, ó. Extensões ticket. Então ele vai pegar e ele vai usar as palavras do dicionário e colocar um ponto ticket na frente para ver se ele é isso, basicamente. Nossa, Vilela, o seu áudio travou bem numa explicação. Ai, droga. Qual parte que eu travei? Você estava falando da extensão, que aí... Então, ele vai usar as palavras do dicionário e colocar um ponto ticket na frente para ver se ele acha algum arquivo nesse diretório com essa... com essa palavra. Eu acho que é ali que ele quer chegar. Pronto. Vamos prosseguir, é isso, basicamente. Então, se ninguém tem nenhuma dúvida até agora, a gente vai continuar então para a próxima fase. Vocês podem dar uma olhada na minha transmissão e aí o Tsu vai assumir um pouco mais das explicações relacionadas à cultura. Opa, eu transmito ou fica no seu? O áudio tá bom? Eu posso transmitir para não dar trabalho para fazer aquele rolê das duas telas. Ah, eu já fiz. Eu posso... Então você prefere? Tá bom. Nice. Valeu. Eu sou o Tsu, eu vou explicar sobre criptografia. Deu pra ver tudo? O áudio tá bom?
Sim, tá tudo certinho. Safe. Então a gente vai criptografia agora. A gente vai falar sobre cifra de César, análise de frequência, cifra polialfabética e cifra de Wegener. O Kaczynski Test, eu não sei falar o nome desse cara. A gente vai falar sobre a criptografia mais forte, a aleatoriedade e pseudo-aleatoriedade, só que a gente não vai aprofundar muito nessa parte. E falar um pouco da máquina Enigma, que foi usada na Segunda Guerra Mundial. Então, agora eu vou falar a importância da criptografia. A criptografia é importante para a gente poder manter nossa privacidade, a gente conseguir enviar nossos arquivos para as pessoas sem que ninguém possa ver. A gente pode fazer login em sites sem que ninguém consiga ver nossa senha e coisas desse tipo. E alguns exemplos, ela foi usada na guerra pelas forças alemãs durante a Segunda Guerra Mundial, com o Enigma, que vai ser explicado depois. E em mensagens tem a criptografia do WhatsApp, ponto a ponto. Na internet a gente tem o protocolo HTTPS, que é uma melhoria do protocolo HTTP, que ele consegue criptografar essas mensagens para que ninguém consiga ver elas e você consiga acessar o site, fazer o que você quer fazer sem que ninguém acesse suas informações. Então eu vou... essa parte a gente vai separar o que é código, o que é cifra e o que é hash. Geralmente nos livros eles explicam a diferença de código e cifra, então eu vou abordar aqui. E existem dois tipos, que são as funções de via dupla. Então você tem uma mensagem, você consegue criptografar ela e consegue descriptografar ela. Então esse tipo são os códigos e as cifras. Código é você meio que colocar um símbolo para tipo uma frase ou uma palavra. Então, por exemplo, SOS, que é tipo pedido de ajuda, ou Roger, que é mensagem recebida. E cifras é você... cada letra da palavra você vai encriptar ela. Então, o código Morse, na real, é uma cifra, porque você encripta cada letra de uma palavra. Eu vi que tem alguém com o nome em código Morse, eu achei foda. Eu não sei o que significa, mas foda. E agora a função de via única, como o Fukuda já tinha falado, o hash, você encripta um texto, mas você não consegue decriptar de volta. Então, para você quebrar um hash, você precisa ter uma lista. Por exemplo, se você tem um hash que foi feito pelo algoritmo MD5, você precisa ter uma lista de textos com possíveis palavras que possam ter feito esse hash. Então você faz o hash de cada uma dessas palavras e compara com seu hash. Se alguma for igual, significa que você achou a mensagem que fez o hash. Se não for e você não tiver a sorte de sua palavra estar nessa lista, você não consegue quebrar o hash. É isso. Agora, alguns exemplos. Então, códigos SOS, Roger, são pedido de ajuda, atenção recebida. E as cifras, a gente vai ver a rotação 13, que é a cifra de César. Aqui eu não sei falar essa palavra, mas ela vira melancia. E essa outra vira abacaxi. E os hashes, tem o algoritmo ID5, que transforma a senha secreta nisso. E o algoritmo SHA-1 transforma essa senha nisso. E esqueci de falar, mas o hash tem um tamanho fixo. Eu não sei como funciona o algoritmo direito, mas ele tem um tamanho fixo. E é isso. Então agora eu vou explicar o funcionamento da criptografia, que ele basicamente funciona com você e seu destinatário tendo uma informação privilegiada. Aqui nesse caso é a chave. Então essa é uma informação que só você e seu amigo têm. Na criptografia a gente considera que a mensagem que você vai enviar para o seu amigo, qualquer pessoa vai ter acesso. Então você precisa de uma informação junto com seu amigo que ninguém mais tem. Então você tem seu plain text, que é a sua mensagem criptografada, e você vai criptografar ela com sua chave. Então você vai ter o ciphertext, que é a sua mensagem criptografada. Então você primeiro criptografa essa mensagem, envia para o seu amigo, o mundo externo vai receber também, mas eles não vão entender nada do que está escrito, porque eles não têm a chave. Seu amigo vai ter a chave, ele vai descriptografar seu ciphertext e vai ler sua mensagem. E é basicamente isso. Tipo, você tem que ter uma informação que ninguém mais tem e ninguém sabe. Eu não sei se é ordem cronológica, mas eu acho que a cifra de César foi a primeira. A cifra de César é a rotação 13. Então, eu expliquei um pouco na sessão passada, só que eu acho que ficou meio confuso, provavelmente. Então, ela funciona criptografando cada letra, porque é uma cifra. Então a gente tem a palavra olá. Então, ela funciona com rotações. Uma rotação significa você
transformar a letra do alfabeto uma casa pra frente. Então, tipo, se você fizer uma rotação na letra a letra A vira a letra B. Então, na cifra de César, se você fizer uma rotação na palavra olá, o O vai virar o P, o L vai virar o M e o A vai virar o B. E duas rotações, o O vira o P depois do Q. Eu vou mostrar aqui. Eita. Ah, tá. Então, para criptografar, você vai... O O vai virar o P com uma rotação, o L vai virar o M, o A vai virar o B. Com duas rotações, o O vai virar o P, depois vai virar o Q, porque você vai rodar duas vezes. O L vai virar o M, depois o N, e o A vai virar o B, depois o C. Agora, para descriptografar essa cifra, você pode ou rotacionar 25 vezes para frente. Então, quando você chegar no Z, você vai voltar para o A. Aí, fazendo isso, você vai voltar para a palavra olá, ou você pode simplesmente rotacionar uma vez para trás. Então, assim você descriptografa essa cifra. Então, tipo, ou você vai avançar para frente, é tipo o número total de letras menos o número de vezes rotacionadas, ou você volta uma letra. Então, é isso. Então, tipo, o P, você vai vencer vira o O N vira o L e o B vira o A. Agora, eu deixei aqui a fórmula. Se alguém quiser implementar um código, passei isso, coisa do tipo. Então, tipo, M é uma mensagem que tem N letras. C é a mensagem criptografada que também tem N letras. Que o tamanho da mensagem descriptografada tem que ser igual ao tamanho da mensagem criptografada. E o I é um número qualquer. Eu comecei no 1 aqui na forma. Então, o I é um número qualquer da letra. E o K é o número de rotações. E aqui a gente vai usar cada letra, vai ser esses números aqui. Assim. Então, na mensagem C, a letra I, de índice I. Então, tipo, se eu pegar da mensagem olá, uma mensagem olá, pegando o índice 1, que seria o O, eu vou somar com o número de rotações, fazer o módulo de 26. O módulo de 26 seria dividir a soma disso aqui por 26 e pegar seu resto. Aí esse resto a gente vai converter usando essa tabelinha e vai virar a letra criptografada. Então é isso. Agora a gente vai ver análise de frequência. Um dos erros não foi da cifra em si, mas das linguagens que a gente tem. Por exemplo, no inglês a gente usa bastante a letra E, e a letra A e a letra T. No português, por exemplo, a gente usa bastante a letra A, só que eu não coloquei gráfico aqui. Então, a análise de frequência, ela precisa de duas coisas para funcionar. Ela primeiro precisa ter um texto criptografado grande o suficiente, e você precisa saber em qual linguagem ela foi escrita. Então, se você tiver um texto grande o suficiente, você pode contar a quantidade de vezes que uma letra aparece nesse texto e comparar com a linguagem original, que é o inglês. Tem um TCC no Over the Wire, que é sobre análise de frequência. Eu achei bem difícil, porque eu não conhecia essa parte que eu vou falar agora. Então, quando você vai analisar essas letras, você não analisa elas sozinhas. Você analisa as letras em si, não, analisa elas sozinhas também, mas você também tem que analisar as duplas de letras e os trios de letras. Então, essa imagem é de um site, esse site aqui que eu peguei, que eu gosto bastante dele, porque ele mostra, tipo, a porcentagem de letras usadas no inglês individualmente. Ele tem as duplas também e as triplas. Então você pode analisar, por exemplo, em inglês, umas palavras usadas são o B e o N. Então você pode, tipo, analisar com o seu texto, que ele vai mostrar seu texto aqui, e ver qual letra se encaixa em qual lugar. Então, tipo, se você descobrir que no seu texto a letra mais usada é, por exemplo, o T, e no inglês a maior letra usada é o E, então provavelmente, não é certeza, sim, o T é o E. Então você pode fazer uma substituição aqui. Você colocaria o E aqui. Nesse exemplo, por algum motivo, eu peguei um texto de literatura e nesses textos eu acho que não dá pra fazer nada de frequência, porque eles gostam de fazer sons iguais, de coisa do tipo. Aí ficou meio estranho, mas em um texto normal daria pra fazer análise de frequência. Agora a gente falar sobre a cifra polialfabética, que foi uma cifra que ela foi... Rapidão, Tsu. Tá tudo bem até aqui? Alguém tem verdade. alguma dúvida? Se Tá alguém dando quiser pra só entender interromper, tranquilo? abrir o microfone aí.
Qualquer coisa também coloca ali Desculpa, eu tô no correndo. canal de texto de dúvidas e aí a gente resolve, tá bom? Mas pode tocar nisso. Eu vou tentar, não sei. É isso. Só chamar. A cifra polialfabética, ela tentou corrigir a parte do erro da cifra de César, que foi tentar esconder a impressão digital. Então, a impressão digital seria a impressão da língua, tipo a impressão digital da língua. No inglês seria esse E que aparece bastante e esse Z que quase não aparece. Então, tipo, a cifra polialfabética, ela vai tentar deixar isso aqui uniforme, pra gente não saber em qual língua foi usada, ou se a gente souber, a gente não conseguir descriptografar a mensagem. Eu não sei qual veio antes, se foi a cifra polialfabética ou a cifra de Wegener, mas a cifra polialfabética, um dos métodos que eu vi que usaram, era esse método aqui. Então, essa aqui é a mensagem criptografada. E nessa mensagem, as letras maiúsculas são o texto em si, e as letras minúsculas são a rotação. Então, por exemplo, se eu for pegar esse texto aqui para descriptografar ele, eu vou ter que pegar a rotação V. Ou seja, o A vai virar o V, o B vai virar o W, o C vai virar o X e o D vai virar o Y, e assim por diante. Então, tem que lembrar algo importante, que o V é o 23, mas o número de rotação é um número a menos da chave. Por quê? Porque se você pegar a letra A, que seria 1, e você substituir A por A, a rotação é 0, porque você está substituindo A pela mesma letra. Então o número de rotações é o número da letra menos 1. Então é bom lembrar disso, que eu pastei bastante para fazer a fórmula, porque eu não sabia disso. E aqui é basicamente isso. Opa! Aqui é a tábula recta, que é essa tabela gigante na direita, que é outro método de você fazer a mesma coisa na cifra de César e na cifra polialfabética. Então, você vai usar essa tabela. Então, para criptografar, por exemplo, você vai usar a chave V e a mensagem G, a letra G. Então, você vai pegar uma coluna, pode ser uma coluna ou uma linha, desde que a coluna do G seja diferente da linha. Então, tipo, acho que aqui é meio estranho. Eu vou mostrar aqui. Tipo, você pega a coluna da letra G, então G, e você vai pegar a linha da letra V. Então você vai descer com o G aqui até chegar no V. Então esse aqui é o V. Então a gente vai chegar nessa letra B aqui. Você pode também fazer pela linha, pegar o G aqui nessa linha e até o V, aqui assim. Aí tipo a interseção deles vai ser a letra criptografada. Para descriptografar, você vai fazer a parte diferente. Tipo, você vai pegar o G. Não, pera, você vai pegar a mensagem criptografada, que é o B. Então você vai pegar. Não, você pega a chave primeiro. Pera, nossa, tô confundindo. Você pega a chave, que é o V, e vai até a letra B. Aí a linha que parar é a letra que descriptografada. Você pode fazer isso também nas linhas. Então tipo, você pega o V aqui, você para no B. Cadê o B? Aqui, o B. Você sobe aqui e você vai achar o G. Então você pode usar essa tabela também para fazer as coisas. A gente vai fazer um exercício com essa tabela depois, que é o PICCTF, o PICCTF Easy One. Espero que eu não esteja soltando muita informação tudo junto, mas é isso. Agora a gente vai falar sobre a cifra de Wegener, que é basicamente uma cifra polialfabética, que você tem várias chaves ao invés de uma só. Só que ao invés de, como essa cifra aqui, ela pegava essa palavra inteira e rotacionava com a letra V, ela vai rotacionar cada letra com uma só chave. Então, aqui tem tipo uma mensagem, olá meu amigo, e a gente vai usar a chave secret. Então tipo, o S vai criptografar o E vai criptografar o L, o C vai criptografar o A, o R vai criptografar o M, o E vai criptografar o E, o T vai criptografar o U. Aí acabou a chave. O que a gente faz? A gente começa do zero. O S vai criptografar o A, o E vai criptografar o M, o C vai criptografar o I, o R vai criptografar o G e o E vai criptografar o O. A gente vai conseguir essa mensagem aqui. Essa é a cifra de Wegener. Então, aqui tem um método que eu coloquei como fazer. Então você vai transformar a chave em números, que são aqueles números que eu mostrei anteriormente.
Então, tipo, S vira 19, E vira 5, C vira 3, R vira 18, E vira 5, T vira 20. A gente vai transformar nossa mensagem secreta em números. Lembrando que a gente não rotaciona números, símbolos nem espaço. Então espaço a gente simplesmente ignora. Então o M vira 13, o E vira 5, aí aqui é a mensagem. Ela vai encriptar, o S vai encriptar o M, o E vai encriptar o E, o C vai encriptar o M, o R o S, o E o S, e vai indo assim até acabar a mensagem. Aqui vai ter a mensagem fotografada. E aqui tem... eu botei mais um, que é com a fórmula. Então a fórmula é essa. Vocês vão achar em outros lugares aqui em vez de chave menos 1 nas rotações, por isso que eu deixei aqui em cima. Porque é bom lembrar que no número de rotações é chave menos 1, que eu tava errando isso. Então é a letra, o número da letra, mais o número de rotações com módulo de 26. É basicamente a cifra de César, só que em vez de ter uma só rotação, você tem várias rotações das letras da mensagem. Então é basicamente isso. O 13 você soma com 19, que é o S e o M, e você subtrai 1. Vai dar 31, você faz módulo de 31, não, módulo de 26 e 31. Então o resto vai dar 5, você vai achar que a letra é E, criptografada. Então aqui está a forma. Aí para descriptografar é a mesma coisa da cifra de César. Então você pega 26 e subtrai o número de rotações. Então se a gente voltar aqui, aqui. Então a 26 é o número de rotações. Então é a mesma coisa, só que você tem um pouco mais de chaves. Eu não sei se estou correndo muito, dá pra entender, mas se não der só dá um toque. Agora a gente vai falar do teste casístico. Eu não sei falar, teste casístico. Esse teste foi o primeiro foi o primeiro a ser publicado que conseguiu fazer um ataque contra a cifra paleoalfabética. Então, não, cifra de Vigenère, não paleoalfabética. Então, esse teste ele consiste em achar duas palavras no texto descriptografado que foram usadas a chave na mesma posição. Nesse exemplo, ele achou essas duas palavras que estão iguais aqui. E aqui a gente tem acesso ao texto descriptografado e a chave, mas a gente não tem normalmente, mas só para mostrar. Então, tem essas duas palavras iguais aqui. E essas duas palavras, elas são a mesma palavra no texto normal e foram criptografadas com a mesma chave. E qual a vantagem disso? Ao saber disso, a gente consegue concluir que a chave vai ter o tamanho da distância entre essas duas palavras mais o tamanho dessa palavra. E por quê? Porque se a chave for maior do que essa palavra, tipo, se a chave aqui em vez de ABCD fosse até, tipo, aqui tem 16 letras, são 6 dessa palavra aqui e mais 10 da distância. Então, se a chave fosse tipo 17 aqui, fosse 17 letras, tipo, a chave começaria aqui e terminaria nesse A aqui. Então esse A que criptografaria o C para virar isso não estaria aqui. Então é por isso que não pode ser mais que 16. Eu não sei provar isso matematicamente, então eu vou só fazer uns testes. Então se a chave fosse 9, por exemplo, então aqui tem 6 mais 3, a chave fosse até aqui e você colocasse mais uma chave aqui, esse A não estaria aqui para criptografar esse C. Então você descobre que a chave ou tem tamanho dessa distância gigante aqui, dessa distância mais a palavra repetida, que são 16 letras, ou ela consegue dividir essa quantidade. Então, tipo, com esse teste, a chave tem que terminar em algum ponto aqui, ou terminando na última letra, ou em algum ponto aqui, para ela poder começar aqui de novo. Então, para você conseguir palavras iguais, com a mesma chave, mesmo ponto de chave, elas têm que ter essa propriedade. Então tem que ser ou do tamanho disso tudo, ou tem que ser 8, tipo metade, ou 4, 2 ou 1. Mas se fosse 1 ia ser uma cifra de César, e não uma paleoalfabética. Então, agora qual a vantagem de você saber, tipo, o tamanho da chave? Tipo, só o tamanho parece que não faz diferença nenhuma. Mas se você considerar que a cifra de Vigenère é uma cifra de César, então você pode separar
as letras em relação às chaves. Então, se a gente tivesse, a gente não sabe qual é o tamanho da chave. Se a gente considerar que o tamanho da chave seja 2, então o A criptografa o C, o B criptografa o R, o A criptografa o Y e o B criptografa o P e vai indo. Mas se a gente conseguir separar isso em duas colunas, em que todas as letras criptografadas pela letra A estejam em uma coluna e todas as letras criptografadas pela letra B estejam em outra coluna, a gente consegue fazer uma análise de frequência, porque isso seria basicamente uma cifra de César, que ela tem a fragilidade da impressão digital. Então, todas as letras que estão nessa coluna foram encriptadas com a letra A e todas as colunas com a letra B. Então, se a gente fizer uma cifra de César, pera, tá agora passando. Se a gente fizer uma análise de frequência nessa cifra de César e isso aqui não for uniforme, provavelmente a gente vai estar chegando perto do texto original. Então a gente vai testar isso com o tamanho da chave sendo 2, o tamanho da chave sendo 4, 8 e 16. Até a gente achar o menos uniforme possível. Porque a uniformidade ela vem com a cifra alfabética. E é basicamente isso. Então, supondo que a chave seja 4, a gente separaria cada letra aqui. E toda coluna dessa letra seria criptografada por uma certa chave. Então seria uma cifra de César para cada coluna. Eu não sei se deu para entender, mas espero que sim, senão alguém abriu o micro. Eu vou... Alguém tem alguma dúvida, gente? Qualquer coisa pode postar lá no canal de eu tô correndo bastante, cara. Tá dando pra entender? Eu vou entender. Esse teste eu achei um pouco mais dificinho. É, ele é difícil. Eu comecei a viajar, mas eu acho que se voltar também não vou entender. Eu vou estudar melhor depois. Eu vou aceitar. Ah, porra, aí fudeu. A culpa não é sua, Tsu. Mas é porque legal, é legal. Entendeu? A intenção da criptografia é cada vez ficar mais difícil. Aí não, eu não consegui acompanhar a complexidade. Eu entendi esse Kazisk test. Eu achei isso daí bem legal. Sim. Aham. Tem outro que é o Freeman Só que test. quando você dividiu em 2, tá ligado? Opa. Quando você dividiu em 2, aí meu cérebro não aguentou. Tipo, a gente descobriu que o tamanho podem ser esses. Podem ser esses tamanhos. Aí, tipo, a gente pega... Tipo, como a chave tem 2... Tipo, se a chave for 2... Então, tipo... Essa primeira letra... Tipo, a letra ímpar vai criptografar todas as letras ímpares. Então, tipo, a gente vai separar isso em uma coluna só. E isso vai mostrar que, tipo... Todas as letras A criptografaram as letras ímpares. Então, tipo... Seria uma cifra de César com metade do texto. Não sei se deu pra entender. E outra metade seria uma cifra de César com a letra B. Seria tipo isso. Entendi. Aí, tipo, como a cifra de César tem aquele problema da análise de frequência, então você poderia usar essa análise de frequência nessas colunas. Ah, agora eu entendi. Tá. Foi? Nice. Beleza. Agora eu entendi. Aí Quando você voltou, e aí eu consegui ver que esse texto era aquele texto que tava criptografado lá. Esse texto aqui é o texto de lá. Esse aqui. Sim, boa. Agora eu entendi. Eu falei também, aí a foto. Mas agora ajudou. Espero Aí basicamente você juntou esse negócio de dividir as coisas com análise de frequência que você explicou antes, e aí você consegue fazer. Tá, é magia. Nice. Aí se você achar uma coluna que tenha uma distribuição não uniforme, então significa que você provavelmente achou alguma linguagem, porque nossas linguagens são assim, tipo, eles não têm tipo, uma uniformidade tão boa. É bom testar todos, porque o menos uniforme possível eu acho que é o mais chances de ser a linguagem. Espero que tenha dado. Eu vou continuar. Deu sim. Não, pera, tem uma dúvida aqui. Opa. Isso implica que a chave T tem uma frequência, mas nada impede a chave ser outro texto, impede? Pera, como assim? Uma frequência? No caso, tipo, se a chave ela fosse do mesmo tamanho que o texto e não tivesse repetições, aí sim seria um problema pra pessoa que tá descriptografando. Aqui eu a acho gente tá considerando que a chave é uma chave polialfabética, não uma chave super gigante. Então só funciona contra o Vigenère, a cifra de Vigenère, isso aqui. Só funciona contra isso e a polialfabética. O resto não funciona. Então... Foi? Eu vou continuar então. Agora a gente vai falar sobre a criptografia mais forte, em teoria.
Na teoria, a criptografia mais forte é a que usa a chave apenas uma vez, ou seja, você só criptografa a mensagem e depois você taca essa chave fora para ninguém mais saber qual é a chave, além da pessoa que vai receber, né? E a chave usada tem que ser no mínimo do tamanho da mensagem ou maior. Eu não sei se é verdade, eu já ouvi histórias de que pessoas usavam a Bíblia para criptografar mensagens. Então, o começo da Bíblia você pegava uma letra e você fazia uma cifra de César com essa no seu texto. Aí depois você mandava pro cara, o cara refazia isso para criptografar. Eu não sei se é verdade, mas eu acho que é possível. E essa cifra tem uma característica que não pode ser quebrada com força bruta. Porque se você testar todas as possibilidades de um texto gigante, você vai conseguir qualquer texto possível existente. Então você não vai saber a mensagem que você quer descobrir, então não adianta muita coisa. E um defeito é que ela não é prática, porque o texto que vai criptografar a mensagem, a chave que vai criptografar a mensagem, tem que ser do mesmo tamanho do texto. Então, se você for enviar um arquivo de, sei lá, 1 GB, você vai precisar enviar outro de 1 GB para criptografar o bagulho. Então, não é prático. Então a gente não usa isso na internet. A gente usa outro que eu não sei qual é, mas não é esse. Então aqui tem um exemplo, que é uma mensagem super secreta, gigante. Aí aqui tem uma chave super secreta gigante, que a gente vai fazer a cifra de César em cada um. É basicamente isso. Agora, deu pra entender? Deu sim. Tem um negócio também que usam números primos gigantes, né, na criptografia. Isso aí eu não conheço. Mas deve ter. Eu não sei. Eu não estudei. Eu não sei direito a aplicação. Puder falar? É basicamente que você multiplica dois números primos e ele dá um número, dois primos gigantes, realmente gigantes. E aí ele dá um outro número. E pra você descobrir a partir desse número gigantão quais são os dois números primos que foram usados para multiplicar esse número grandão, demora muito tempo. Então eles têm isso e aí eles usam essa chave grandona, gigantona, pra ser a chave pública. Então, e os primos menores para ser a chave privada. Então, a partir da chave privada, que são os primos menores, a gente consegue fazer a chave grandona. Mas uma pessoa que tem a chave grandona não consegue pegar as chaves pequenininhas. E aí o que você consegue fazer? Você consegue pegar uma criptografia, usar essa chave que só você tem para criptografar, e aí você passa a senha, o negócio, o seu arquivo criptografado, né, a sua coisa criptografada, sua mensagem, para a pessoa, junto com a chave pública. Todo mundo consegue ver, mas a ideia é que eles saibam que foi de você que saiu essa mensagem. É um negócio diferente. É um dos outros pilares da segurança lá que a Lari falou na primeira aula. Que é ter certeza de que foi você que mandou e que não teve alterações. É por isso que vocês usam os primos, né? Porque, multiplicar para depois descobrir quais são os primos. E tem várias aplicações, né? Então, aí é um negócio para você ler, nem eu sei direito, mas é bem loucura. Gente, criptografia é um campo muito gigante. Eu gosto, mas eu sou ruim, mas eu gosto. É isso. A gente tá só apresentando um pouquinho pra vocês e tal. Mas tem bastante coisa. Tem a parte que eu considero, por exemplo, mais chata, que é uma parte muito matemática, mas pra quem tem interesse pode ser bem legal. A gente tá fazendo exercícios que eu não consegui fazer. Foi foda. Agora a gente vai falar sobre a máquina Enigma. A máquina Enigma, ela funciona com dois teclados. Então aqui é o teclado que você digita e aqui é o teclado que aparece a letra criptografada. Então ela é praticamente uma cifra de César é uma cifra polialfabética. Então uma cifra de César, só que ela vai mudando. Então ele tem essas... eu acho que eu expliquei tudo que tem nesse slide. Aqui a gente tem essas três engrenagens com esses três números. Então aqui. Então cada engrenagem dessa tem 26 combinações. Vão de 1 até 26. E quando você clica uma letra A com essas engrenagens escritas 111, ela vai sair, por exemplo, a letra Z. Se você tiver nessas engrenagens escrito 112, você clicar, por exemplo, a letra C, ela vai sair, sei lá, a letra K. Então, essas engrenagens são simplesmente uma combinação que vai fazer a cifra de César.
Então você tem 26 vezes 26 vezes 26. Então você tem 26 ao cubo possibilidades. Então cada uma dessas possibilidades tem uma rotação diferente na cifra de César. Então se você simplificar muito, você pode falar que o enigma é praticamente uma cifra polialfabética, com uma chave gigante de 26 elevado ao cubo letras. Então, tipo, o enigma é uma cifra polialfabética, praticamente. Eu tinha escrito em algum lugar que o enigma podia ser a criatura mais forte, que ela tem a chave maior do que a mensagem, mas eu não tenho certeza se a chave era maior que a mensagem, então desconsiderem isso. Então é assim que ela funciona. Você coloca uma combinação de números aqui e você clica e vai aparecer uma certa letra aqui. Com isso você escreve sua mensagem e envia para o seu amigo. E agora a gente vai falar os erros que fizeram essa máquina ser quebrada. Que foi... O primeiro é uma bem simples, que você não... Geralmente as pessoas não percebem. Então quando você tem vai escrever uma mensagem, você não quer que outra pessoa descubra, você geralmente, quando você vai escrever, eu quero escrever olá. Então você não vai deixar esse olá aparecer no seu texto criptografado. Então o O vai ter que virar qualquer outra letra menos o O, porque você tem medo de que a outra pessoa descubra a sua mensagem. Mas isso faz com que o seu texto fique mais fraco, porque ao fazer isso, todas as letras do seu texto não são as letras, não são as letras do texto de verdade. Então se você escrever O, vai sair todas as possibilidades no texto criptografado menos o O. Então, você sabe que no texto criptografado todas as letras que estão ali não estão certas. Então você vai ter que achar todas elas. E isso já diminui uma possibilidade de cada letra. Então, parece ser pouco, mas é bastante. E eu não vou explicar muito sobre pseudo-autoridade, mas é basicamente que as pessoas não conseguem ser aleatórias. Elas não conseguem. Tem um exercício no Khan Academy, que eu peguei bastante parte dessas informações no Khan Academy, que ele fala pra você tentar ser aleatório, clicar 1 e 0, 50% de chance cada um. Então você vai clicando, você pode até conseguir colocar a mesma quantidade de 0 e a mesma quantidade de 1, mas se você fazer uma análise de frequência, você vai ver que as duplas e as triplas não são uniformes. Elas não vão conseguir ser uniformes porque você não é aleatório. Então isso é um exercício para você poder ver. E na máquina Enigma, os operadores eles começaram a repetir os números que estavam aqui. Então, quem estava vendo essas mensagens começou a conseguir descifrar melhor e fazer uma magia reversa na máquina Enigma. Além disso, eles tinham os scripts. Eu não coloquei também, eu vou colocar. Os scripts são uns textos plain text, que são os textos descriptografados que você sabe que tem uma mensagem. Então, por exemplo, se eu mandar uma mensagem pro meu amigo, provavelmente vai ter o destinatário, vai ter onde ele mora, vai ter o horário que eu enviei e coisas assim. Então, no Khan Academy, uma das coisas que eles mostraram era a palavra weather, que era o clima. Então, eles criaram uma máquina que conseguia testar várias possibilidades e tentavam achar por essas palavras que tinham os scripts. E fazendo isso, eles conseguiam achar algumas chaves que poderiam ser as chaves do Enigma. E eles pegavam essas chaves para analisar depois. Eu não sei depois como quebra, mas essa é uma parte para quebrar o Enigma. E engenharia reversa, eu não sei explicar direito, mas eu acho que é entender o funcionamento da máquina com base nos seus resultados. Eu acho que é isso, Fukuda. Ajuda. Oi, desculpa, que tem engenharia reversa? Definição. Engenharia reversa é basicamente você pegar alguma coisa que está feita e você tentar descobrir como que as pessoas fizeram aquilo. Ou quais são os mecanismos por detrás dessas coisas. Sei, é isso. Você pega uma coisa construída e desfaz. Então isso é Enigma. Bom, acho que minha parte acaba aqui. Agora o CPF. Espero que tenha nada pra entender, senão manda alguma coisa aí. Alguém tem alguma dúvida, gente? Acho que não. Então, quem começa? O Fukuda ou o Vilela? Vou parar de foto. Coisa que faz. Eu posso começar.
Então. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vilela, qual você quer fazer? Eu vou fazer a... Pode fazer de César lá. Tá, eu vou fazer a de César então. Só deixa eu compartilhar a tela. Feito. Então, a gente tem aqui Tá todo mundo vendo? Yeah. Tá bom. Então eu tenho aqui esse ciphertext. Esse ciphertext é a senha que o Pico me deu para eu tentar descriptografar. O nome do desafio é César. Com isso, a gente já consegue ver que ele utiliza a cifra de César. Qual é a cifra de César? A cifra de César nada mais nada menos é do que rotação 13. Então, a gente consegue ver e a gente consegue pegar isso daqui, que é a parte que está criptografada, e aplicar a rotação 13 nesse texto. Então, a gente tem alguns jeitos de fazer isso. O jeito mais hacker de fazer, entre aspas, né? Além de implementar com o seu próprio código, seria utilizar alguma coisa como, por exemplo, o TR, que é o que a gente utilizou na sessão passada. Então, a gente pode colocar aqui como entrada a nossa cifra. Então, se a gente imprimir, ele dá a cifra aqui, certo? E a gente consegue passar essa saída aqui pro TR. E aí o que a gente vai fazer? A gente quer que ele transforme do A até o Z e ele rotacione 13. Então o A vai virar o N até o Z, o Z vai virar o M, e aí o N dessa primeira daqui, ela vai virar o A até o M. Entendeu? Alguém não lembra disso daqui? Alguém quer alguma coisa, uma explicação melhor? Ó, eu vou mostrar que isso daqui não deu certo. Então M, N, Z, A, M. Tá. O que aconteceu? Ele não fez literalmente nada. O que aconteceu? Ah tá, esse aí eu não fiz na outra aula, porque esse aí não tá em rotação 13, tá tipo em qualquer outra merda que não é 13. É qualquer outra rotação, eu não sei qual é. Como assim? Tem que testar tá. todas. Ué, mas tudo bem. Então vamos tentar. É alguma rotação. É César. Outro lugar que a gente pode ir no CyberChef, que ele basicamente tem uma coletânea de criptografias e descriptografias. Então você pode pegar aqui a criptografia de rotação, que é essa daqui. E o que você vai fazer? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Basicamente, ele já colocou aqui como rotação 13. Então, ele deu aquela saída que a gente pegou ali, certo? Ele deu essa saída daqui, que é com a rotação 13. A gente pode testar todas as rotações para ver quais são os valores que ele vai dar e qual dessas é alguma coisa que dê para ler, dê para entender. Então, a gente pode ir andando aqui, a gente pode ir dando uma olhada. Pronto. Ó, a gente deu alguma coisa aqui que é Crossing the Rubicon Neoarchy. Tá, esse crossing aqui é uma palavra, então Z é outra, e eu já chuto que isso daqui seja a senha. Então a gente pode tentar vir aqui no César, e aí a gente tenta com a senha Pico CTF Crossing the Rubicon alguma coisa. Sim, é essa. Então Nice. Isso daqui foi descriptografando rotação. Então, a rotação é -4 ou 26. Vai ser 22. Então, rotação 22 aqui. Que é o 26 mais o -4 ali. Que deu isso daqui. E a gente descobriu. Beleza? Alguém... Tá, então é isso. Descriptografando. Aí agora passo o bastão. Beleza. Vamos lá. Essa daqui vai ser bem tranquilinha também. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Então, ele pega aqui
e ele passa a flag encriptada, certo? E a chave sobre crypto, certo? E aí ele passa a tabela pra gente descriptografar a flag usando essa chave. Eu já baixei aqui pra acelerar as coisinhas. Eu já deixei aqui também o cabeçalho pronto. Mas teoricamente a gente pega, por exemplo, o U aqui, a gente vai na coluna U, certo? E cruza com a chave, que é o S. Então, U, S, cadê? S. M, certo? Começa com M, eu vou deixar. Não, esse é a criptografia, é o outro, tem que... Ah, caralho, eu esqueci como que faz. Nossa, é linha e coluna, então. Então, basicamente... Oi? Não, pode... Manda aí. O que você tem? Você tem a criptografia resultante. Voltei. Oi. Tá. Voltei. Então, você tem a criptografia resultante e você tem a senha. Então, você tem que fazer o inverso. Então, como que você faria normalmente para você criptografar? Então, você pega a senha. Então, você pega o S. Você vai para alguma coisa, para algum lugar. O S com alguma coisa dá o U, certo? Que é o primeiro. Certo. E aí depois você vai... Não, o S com alguma coisa dá o U. E aí você tem que ir lá pra tabela, pro outro lado, achar o que o U significa. Então você tá fazendo tipo o trabalho inverso. Ao invés de você tá cruzando linha com coluna, você tá cruzando linha com o resultado e pegando a coluna. Voltei. Então seria o C. Exato. Tá. Eu tava fazendo o contrário, então. Beleza. Então, eu vou deixar... Acho que deve ser em caps lock, né? Tá, então... Acho que tanto faz se a gente pegar U e S, também vai dar... Ou não. U e S. Certeza que é assim mesmo? Eu coloco a chave aqui em cima? Isso. Sim. Tá. Já não lembrava como é que fazia. Então, o O, vamos ver. O com F. Então é o R. Na real, você pode também tacar isso no CyberChef com cifra de Wegener que funciona também, mas você pode. Eu acho que a gente já ilustrou, você acha? Só pra não... Vocês sabem. Pode ser. Sei lá. Sei lá. Eu vou... Vai até o final. Vou até o final. Sofra. Então, L. Assim, a gente tá ilustrando muita coisa, mas normalmente a gente vai no CyberChef mesmo e automatiza pra não perder muito tempo e não quebrar muita cabeça. Então, cry. Se vocês quiserem me dar uma ajudinha aí pra acelerar, então V vai dar... Cadê? É V com K, né? V com K. Cadê? Aqui. P. Eu não vou supor nada. C com Q. Se alguém quiser, depois vai figurar o slide. Eu tentei explicar lá, caso não tenha entendido aqui, é só tipo, ver o slide e dar uma olhada lá. Pera, essa aqui é a sexta, né? É Q, não é? C com Q. Ó. Eu tava quase... Tô fazendo merda já. R com Z... Opa, cadê? Aí. I. Cripto I. Com Q, né? Y com Q. Cripto is P. P com U. Eu vou supor que é Crypto is Fun, porque ele começa com isso e tem mais duas letras. Eita.
Mó suspense. Foi. Boa. É isso que tinha? É isso aí. Eu vou então mostrar mais uma coisa aqui, um bônus, rapidinho. A gente falou como a gente descriptografa coisas como como a gente descriptografa criptografia. Mas aí a gente tem um outro problema que criptografia. E o hash, como que a gente faz? Porque o hash é como as senhas são colocadas. Então, como que funciona para você manter a senha segura nos servidores ou em sites? Tipo, como que eles fazem para manter as senhas seguras? Eles simplesmente não têm a senha. O que acontece eles têm o hash da sua senha, que é um negócio que é irreversível, e toda vez que você coloca a senha para você logar, ele pega aquela senha que você colocou, ele aplica a função de hash naquela sua senha e compara com o que está lá no site. É isso que eles fazem. O que a gente pode fazer, a gente pode tentar quebrar esse hash, certo? Então, eu vou mostrar um exemplo aqui basicão. Então a gente tem um hash aqui, se a gente der uma olhada nesse hash, ele é um negócio que ninguém entende, né? Ele é um hash. E aí a gente consegue quebrar esse hash aqui. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode primeiro tentar identificar qual é o tipo desse hash. Então, para isso, a gente pode dar uma olhada, pode tentar ver de olho. Essas primeiras coisas aqui, elas indicam bastante sobre qual é o hash. Então, se a gente pesquisar por cifrão 2y cifrão, a gente consegue normalmente saber qual é o tipo de hash. Mas outro jeito da gente fazer isso é usando hash ID. Então, hash ID. E colocando esse nosso hash aqui, com coisas aqui, a gente consegue identificar que ele é um blowfish. Ele tem 3 possibilidades. Se a gente tacar o traço M, a gente consegue um código dessa cifra que a gente consegue utilizar depois. Então, por exemplo, a nossa cifra ela é um blowfish OpenBSD ou um bcrypt. Os dois eles têm a mesma senha, a mesma chave ali de criptografia. E aí a gente pode tentar utilizar a mesma coisa que a gente utilizou para web. Então a gente pode tentar... Pera, vocês estão vendo a minha... Tá. Eu tava com muito medo de estar falando as coisas e não estar compartilhando tela. Vocês podem utilizar a mesma coisa que vocês utilizaram na web, que é ataque de dicionário. Então eu tenho uma lista de possíveis senhas que pode ser, e aí basicamente eu posso passar por cada uma dessas senhas e comparar com esse hash e ver se eles batem. Então existe uma ferramenta muito boa que faz esse negócio automaticamente, e é o Hashcat. Então, o que o Hashcat ele faz? Ele pega o modo de ataque, que é o modo de dicionário, ou seja, o modo 0. Você pega o traço M, que é qual é o código da criptografia, que no caso é o 3200, e depois você passa a criptografia, que é o hash, que ela tá nesse arquivo aqui, né? E a última coisa que você passa é a senha, a word list. No caso eu vou utilizar o ROQ, que é uma senha, uma word list muito utilizada. Então, várias pessoas tiveram suas senhas vazadas. E basicamente isso daí é a coletânea daquelas senhas vazadas, ordenadas por frequência. Então, quais dessas senhas são as mais utilizadas, elas vão para o topo. E aí a gente consegue utilizar isso daí. E aí a gente consegue tentar craquear essa senha. Então, a gente está passando por todas os possíveis senhas, aplicando a função de hash nelas, e a gente tenta depois bater com aquele hash que a gente tem ali, para ver se aquela é a senha do hash. Então, esse é um dos motivos pelo qual você precisa de uma senha forte. E se você não tiver uma senha forte, pelo menos não reutilize as suas senhas em vários sites e coisas. Porque uma vez que eles craqueiam uma dessas suas senhas, você tá perdido. Eles têm todas. Então, é bem importante. E é isso. Agora é só esperar, né? Porque, como foi falado anteriormente, hacking é um teste de paciência.
É que também a Rockwell é uma lista muito grande. Tipo, muito grande. Muito grande. Pô, sabe o que eu descobri, mano? Senha super secreta não tá na lista da Rocket. Então, tipo, ela é segura. É incrível. Eu não botaria fé nisso. Mas a próxima vez que eu tentar Eu entrar só não com as vou suas botar porque eu credenciais, falei aqui, me né? lembrar. Aí é só esperar. A gente consegue ver o status aqui. Não, calma. Eu vou utilizar uma outra coisa que é o traço Ozão. Que é... Não, ele não vai. Tá. Então, a gente tem isso. Que é uma das possibilidades. A gente pode tentar craquear o hash desse jeito. A gente também pode utilizar um outro negócio que é muito legal. Que é um site. Que é chamado... Crackstation. O que o Crackstation ele é? Ele é nada mais um lugar onde você coloca os negócios. Você resolve um CAPTCHA. Então, a gente tem que resolver o CAPTCHA Clica aqui. várias vezes pra você... Funciona. Pra mim isso daí não funciona, não. Porque o computador sabe que você é hacker. E aí você coloca aqui. Ele. Não! Ele não reconheceu o formato. Poxa, triste. Tá. Entra Vai ter que naquele ativar a outro falha. de hash. Qual? É o md5 hashing.net/hash. Mas esse não é um MD5. Não, ele tem vários. Tá. MD5 hashing.net. /hash. E aí, como que você lembra? O quê? Eu já teria esquecido. Ali, ó. Ô, louco. Ali no hashtag type dá pra escolher vários. Ah. Aham. Que legal. Aí tem uma opção lá em cima que é tipo procurar por Search todos all. os tipos de hash. Já que a gente é preguiçoso, vamos por todos. Não, a gente não é preguiçoso, a gente gosta de otimizar o nosso tempo. É diferente. If a hash does not match all the map, make sure it's all. Incrível. Tá. Eu vou tacar isso daqui. Eu vou deixar isso daqui rodando. Mas ele é muito devagarzinho. Então, Você esqueceu o traço O. O traço O não funciona. Eu tentei o traço O antes, ó. Mas ele deu uma mensagem amarela, bem amigável, falando kernel otimizado foi pedido, mas não é necessário. E aí ele simplesmente ignora e ele volta pro pure kernel, que é o modo normal lá dele. Ele basicamente ignorou o que eu falei. E falou, não, eu não preciso disso. E aí ele tá fazendo um negócio ridiculamente devagar. Então se a gente olhar aqui o progresso, ele olhou 320 das 14 milhões de senhas possíveis no Tá quase, pô. no negócio de senha. Tá quase, tá bem rápido. Então, mas basicamente esse é um dos modos que você consegue fazer para craquear. E uma das coisas que é mais interessante de você craquear é senhas de computadores. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu Cock of CUDA Void Notebook. Eu tenho o meu computador. E se eu tiver o acesso ao root, então se eu tiver como sudo, eu consigo, se eu der id, agora eu tô como root, certo? Existe um lugar, que é o /etc/shadow, que ele mantém aqui quais são os usuários e qual é o hash da senha desse usuário. Então, o Linux, ele mantém o hash das senhas. E se você tiver esse hash, você consegue tentar craquear qual é a senha desse usuário. Então, esse é um dos jeitos que você consegue fazer para escalação de privilégio ou tentar achar a senha de algumas outras pessoas, entendeu? Então, você pode pegar isso daqui, por exemplo, e tentar craquear a senha. Eu posso fazer o seguinte, eu posso pswd, eu posso trocar minha senha do Cock of CUDA para uma senha chamada, sei lá, password. E password. A senha foi atualizada. Então, se eu voltar para cá para cima e tentar pegar esse hash e tentar craquear ele,
Então eu venho aqui, eu volto pra cá pra cima. Ui, não, aqui. E aí eu vou pra esse hash e eu substituo esse hash pelo hash da minha senha aqui. Eu consigo tentar craquear ele. Então, esse hash, se a gente for tentar identificar qual é o hash, a gente consegue ver que ele é o SHA-502 Encrypt, que é o tipo de hash que o Linux usa para guardar senhas. O modo dele é 1800. E aí a gente pode usar o hashcat no modo de ataque 0 com M 1800, modo de otimização, hash e user share word lists raw queue. Eu quero utilizar esse negócio. E aí o que ele vai fazer ele vai tentar craquear minha senha e ele conseguiu. Então aqui a gente consegue ver que tem minha senha, password. Então minha senha foi craqueada, a senha do meu Linux. Então, pelo menos alguma coisa funcionando. E é assim que você consegue craquear senhas. Quem quiser saber mais, o sitezão, a gente passou um bom tempo escrevendo sobre isso. Qual é? Agente Barratsu. Como assim? São 3 paginazinhas falando sobre hashcat e tal. Mas é bem legalzinho. Então, se você não tiver uma senha forte, de nada serve o hash. Fica a dica. Hashtag fica a dica. É isso, gente. Essa foi minha contribuição. Eu acho que se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente acaba por aqui. Eu vou lançar mais um feedback para quem quiser mandar pra gente, e também vou mandar as apresentações também. Aí a gente vai também dar uma olhada na gravação e disponibilizar também para vocês, para caso vocês queiram consultar, ou também mandar para pessoas que vocês acham que tenham interesse nesse conteúdo. Beleza? Então é isso, gente. Beleza. Semana que vem a gente vai falar sobre muitos tópicos que eu esqueci. Porque eles são muitos, entendeu? Pera aí, eu acho que eu tinha a listinha aqui. Ou eu perdi. Redes. Mas a gente vai falar. Isso, a gente vai falar de Era redes. bastante coisa. Era bastante coisa legal também. É bastante coisa legal. Eu sei que o web dá uma. Assim, meio chato, mas é legal. Mas é meio chato. Mas semana que vem a gente vai ter redes e vai parecer um universo um pouco mais hacker, talvez. Mais hacker. Rasqueamentos. Então, avançados. de novo, muito obrigada a todo mundo que participou, todo mundo que ficou até o final. E eu espero que a gente se veja na semana que vem. Que aí a gente vai trazer mais conteúdo bem legal. A gente vai falar de redes, a gente vai falar sobre algumas ferramentas. Por exemplo, hoje a gente introduziu vocês ao GoBuster. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho de Nmap e tal. E a gente espera que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, se vocês estiverem tentando fazer algum desafio e tudo mais que surgir, vocês podem chamar a gente no canal de dúvidas. Vocês também podem chamar a gente no privado, que a gente ajuda o que for possível, o que tiver dentro das nossas áreas de conhecimento. Isso aí. Aham. Então, Muito obrigado, gente, por participar. isso. Bem Até legal. semana que vem. Até. 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 Boa semana.